O mundo de One Piece está prestes a mudar. Enquanto um ancião revela seu poder, os mistérios de uma pequena ilha que carrega o nome de Deus começam a ser revelados. E no centro dela, figuras importantes se mostram ser os protagonistas da época, enquanto a importância de um certo Deus é explicada. No centro de tudo isso, vemos um rosto conhecido, porém com uma cabeleira diferente. Ao mesmo tempo que possíveis laços sanguíneos são explicados, um novo rosto aparece. Uma jovem moça sorridente que aparentemente tem um gosto bem familiar por um bifão gigante. Eu gosto muito da maneira que o Oda cozinha todos os acontecimentos e fazem com que eles soem de maneira tão natural. Logo após apresentar um dos maiores mistérios do mundo, ele nos conecta com o passado, que explica o motivo da fúria da Bonnie, e também do porquê que ela cometeu aquela ação tão burra de atacar o Saturn. Uma memória surge em meio a esse caos. Kuma explica para Bonnie a existência de Nika enquanto entoa os sons dos tambores. Eles estão dançando e o Papai Urso então fala que quer ser um herói que liberta as pessoas, assim como o Deus do Sol. A cada passo que damos em direção às profundezas da história, o papel exercido pelo Deus do Sol, o guerreiro da libertação, vai se tornando mais importante e mais evidente. E o mais legal é que tudo se conecta a ele. O sonho de Kuma é passado de geração para geração, afinal, ele faz parte de uma raça especial. Voltando ao presente, rapidamente vemos o Gorosei Saturn revelando que o pai da Bonnie é um Buccaneer, uma espécie de meios gigantes. Graças a ter esse sangue em suas veias, eles são extremamente fortes. O ancião diz que no passado os Buccaneers cometeram um crime contra os deuses e é por isso que eles são perseguidos e mortos. É surpreendente que sempre que conhecemos pessoas diferentes de raças diferentes com potencial genético acima do nível humano, eles são caçados, torturados e mortos. Exemplo disso são os homens-peixes. O que nós estamos vendo aqui é a verdadeira encarnação do preconceito. E claro, a maneira de controlar todos para que um exército de seres poderosos não se formassem contra o governo. Na sequência, vemos o jovem Kuma, 47 anos atrás, no reino de Sorbet. O pequeno urso nasceu em uma família livre e comum. Seu pai era um meio gigante, enquanto sua mãe aparentava ser uma humana normal. Enquanto a família vivia em seu país, olhares de preconceito os atingiam. Traídos pelos seus próprios vizinhos, a informação sobre a raça do bebê Kuma vazou e foi entregue ao governo mundial. Em pouquíssimo tempo, agentes do governo foram até a ilha e prenderam a família. Eles foram levados para Mary Joyce e se tornaram escravos dos Tenryubitos por conta da sua força. Porém, mesmo no desespero, seus pais tentavam animar a criança, porque a situação era muito complicada. Kuma trabalhava até a exaustão e ainda assim era maltratado. Sua mãe, por ser uma simples humana, não suportou e acabou morrendo. Após esse acontecimento, seu pai lhe ensinou sobre um certo Deus, um guerreiro da libertação, uma lenda que era passada de geração para geração na raça deles. E da mesma maneira que Kuma fazia com Bonnie, seu pai fazia com ele. Histórias eram contadas enquanto ele dançava imitando os sons dos tambores de Nika. E isso é muito forte, mais uma vez, a força do conceito por trás de tudo que envolve o Deus do Sol. Para acalmar os escravos e fazê-los sonhar com a liberdade, esse ser estava presente. Sua origem está tão enraizada nos povos sofredores que, independente da situação, sua história vinha à tona junto de seus tambores. É uma espécie de oração. Porém, um dia, enquanto dançava e se divertia para animar a situação, o pai do Kuma toma um tiro e é morto pelas mãos de um nobre porque simplesmente estava fazendo muito barulho. Se tem uma coisa que vai nos cair bem, é ver esses nobres levando caixas gigantes de carne no meio de um banquete após a guerra final, porque só assim eles vão sentir na pele o que eles fizeram todos os escravos passarem. Lá, eles vão ter que trabalhar até a exaustão, enquanto a liberdade no mundo vai cantar. Todos os membros de diversas tribos e raças que foram maltratados estarão reunidos nessa finalização da obra. Lá, apenas os nobres mundiais estarão sofrendo. Afinal, eles precisam pagar por todo o sofrimento e dor que eles causaram. Como agora era órfão, e o vemos 9 anos depois, 38 anos atrás da atualidade. Ele é levado até uma ilha misteriosa. A cada 3 anos, os dragões celestiais descem de Mary Joyce e participam de uma espécie de jogos vorazes. Só que, claro, sem eles correrem risco. Eles escolhem alguma ilha aleatória que ainda não faz parte da jurisdição do governo mundial. Nesse local, os escravos são colocados para correr enquanto eles são caçados e mortos pelos nobres. E não para por aí, para dar aquela completada, todos os habitantes nativos da ilha também são mortos, e no final o local é tomado pelo governo. Dá até pra imaginar pessoas como São Charles rindo à toa. Vamos caçar escravos. E aí vem alguém e dá um murrão na boca dele, fazendo com que ele vá chorando pro papai. A ilha escolhida esse ano é a famosa God Valley, lugar no qual, alguns anos depois, foi palco do grande confronto entre o Roger, Garp vs Rocks. A caçada ainda não tinha começado no ano em questão, mas um dragão celestial se destaca entre os demais. O santo que todos achavam que seria o campeão do ano, Fingerland Garling. O jovem Tenryubito é bonitão. Várias minazinhas o arrodeiam parecendo umas adolescentes apaixonadas, e seu rosto
Bem, é quase um Shanks bem vestido, com 2 braços e um cabelo levemente acentuado em formato de meia-lua. Eu diria até que é o irmão rico do ruivo. Ao lado deste jovem esbelto, vemos o ancião Saturn, que possui a mesma aparência. Não mudou nada. Saturn, o que é que você faz quando ninguém está olhando? Você por um acaso se rendeu ao suco da Ope Ope no Mi? Ou será que você apenas é um ser que transcende a compreensão humana? I don't know, you tell me. E falando nele, vocês lembram que teve gente que teve a ousadia de dizer que ele perdeu pra Bonnie só porque tomou uma facadinha? Só rindo mesmo. Vários vice-almirantes correm em direção ao Gorosei desesperados depois da facadinha, mas o ancião manda geral ficar quieto e com uma aura imponente anuncia: "O seu bando de jumento, quem vocês acham que são? Se eu quisesse esquivar desse ataquezinho, eu teria. Isso aqui não deu nem pro cheiro." Ao dizer isso, ele puxa a espada e o sangue simplesmente desaparece. O cara é um mago, aparece em qualquer lugar e ainda consegue fazer truques de ilusionismo. Foi tão pesado o truque que a Bonnie achou mesmo que poderia feri-lo. Quando Saturn segura Bonnie com suas enormes mãos, o rei do gado Sanji vai diretamente pra cima para entrar em modo de combate. Mas como uma mosca, ele cai. Da mesma maneira que o marinheiro teve sua cabeça explodida, Sanji e Bonnie recebem um ataque tão forte que mesmo que não tenham explodido, eles ficam bem machucados. Olha pelo lado bom, diferente da Bonnie, o Sanji não desmaiou com um hit. Na continuação, vemos Kizaru estirado no chão. Ele se desculpa com seu chefe por não ter conseguido fazer nada demais. Eu não disse pra vocês que ele estava sendo incrivelmente lerdo? Agora o motivo, ninguém sabe. Pode ser uma junção de fatores, ele não querer realizar essa missão porque ele era amigo do Vegapunk, e também o Luffy realmente atrapalhou ele. E aqui temos a prova de que o soco do Luffy foi super efetivo. O almirante não parece que vai se levantar nem tão cedo. Ele tá completamente acabado. O que me deixa triste porque eu realmente gostaria de ter visto uma luta séria, uma espécie de round 2, onde o Kizaru iria começar a mostrar os seus verdadeiros poderes. Mas nesse momento não temos mais espaço para ele, porque o próprio Saturn assumiu o trabalho, e com suas pernas de caranguejo-aranha, ele tenta pisotear o Luffy, que está imóvel, exausto depois de ter chegado ao seu limite. Porém, no momento certo, Frank assume o papel de herói e, usando suas habilidades de ciborgue, ele estica seu braço e puxa o Luffy, salvando assim seu capitão. A real é que tá todo mundo lascado, Bonnie desmaiou, Luffy não fala nada, Sanji tá acordado mas tomou só uma e não consegue se mexer. E aí, pra completar, o Vegapunk ainda mete uma dessas. Bom, se não é alguma coisa relacionada à ciência, então deve ser uma Akuma no Mi. Jura? Mas será mesmo? Ainda tenho algo que me diz que existe a possibilidade deles serem seres infernais. Os criadores da Akuma no Mi. Os demônios que venderam sonhos para a humanidade e em troca cobriram o mundo com pesadelo. Depois disso, Bonnie é praticamente esmagada na mão do Saturn. O que nos leva para o flashback que mencionamos, só que reparem em uma coisa. No dia em que Kuma seria caçado e morto em God Valley, outros 2 escravos aparecem. O jovem urso estava sendo arrastado quando essas figuras surgem, e temos a continuação daquele flashback que apareceu lá no 1074. A primeira criança é Emporio Ivankov, a futura rainha do Zokamar. Sua aparência lembra muito com a atual. Do lado dela temos uma nova personagem, sorridente e comendo um bifão. Lá está Ginny. Opa, agora nós temos aqui características semelhantes a alguém que nós já conhecemos. Estará Oda agora tirando do forno aquela possibilidade que muitos teorizaram por anos? Seria essa a mãe de Luffy? E será que essa Ginny por acaso seria o Sir Crocodile? Bem, por mais que isso tenha sido muito teorizado, é bem possível que apenas uma dessas opções seja verdade. E eu chuto fortemente que é a mãe de Luffy. Afinal, como a gente pode ver aí, os 3 são amigos desde o início. E também vimos que o exército revolucionário começou com Dragon, Ivan e Kuma. E se na verdade, anos depois, esse trio conheceu Monkey D. Dragon, que se juntou a eles, se apaixonou pela Ginny, e graças a esse relacionamento, ele abandonou os caminhos da marinha, abandonou o governo mundial e traiu seu próprio pai, o que culminou na formação do exército revolucionário. Isso aí tá me cheirando a mistérios. E o mais legal é que na cena final, ao se apresentarem para Kuma, Ivankov fala que escolheu viver e que quer saber o que ele quer fazer. Então juntos, esses 3 devem ter dado um jeito de escapar e se tornaram muito amigos. E quem sabe, alguns anos depois, graças a toda essa política de escravidão, Zbek resolveu bazucar todos nessa ilha. Agora comentem aí embaixo o que vocês acham. Primeiro sobre essa Ginny aí, e depois sobre como os Chapéus de Palha vão se livrar do Saturn agora que tá quase todo mundo ocupado ou simplesmente fora de combate. Eu ainda acredito muito naquela possibilidade entre a união do robô gigante e do Kuma. Mas vocês sabem, né?
Será mesmo? E se vocês puderem, virem membros que me ajuda bastante. E agora, aproveita e puxa aí o seu prato e bora almoçar junto comigo. Afinal, esse belíssimo prato que o Oda preparou pra gente no capítulo 1095 está maravilhoso.